Um vírus que ninguém vê, mas que está por toda parte e estampa a tristeza na face de milhares de famílias mundo afora. Desta vez é a Covid-19, responsável por tragédia imensurável até o momento. É a mais nova linhagem do grupo coronavírus. Os primeiros foram identificados em meados da década de 1960. Desde que a OMS emitiu o primeiro alerta para a doença no final de dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China, o vírus foi se espalhando. No Brasil, já faz mais vítimas nas periferias aos centros urbanos. Mas o vírus sozinho é capaz de fazer tamanho estrago? As tecnologias avançam cada dia e as desigualdades também. E isso está cada vez mais claro nos dias atuais. Com a chegada da pandemia de Covid-19, as desigualdades na renda familiar, educação e, claro, na saúde estão escancaradas para todos. Mas essa terrível realidade, desde o passado, tem sido fator relevante para o agravamento de diversas doenças pré-existentes. Porque no caso da Covid-19, o cenário seria diferente. Vários estudos em todo o mundo apontam que o novo coronavírus tem mais idade ou as comorbidades como determinantes para as taxas de infecção e mortalidade. Desigualdades econômicas, pertencimentos a minorias étnicas e raciais também estão entre os fatores de risco da pandemia. Uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde da PUC do Rio de Janeiro, em 27 de maio, apontou que as chances de um paciente negro ou pardo e analfabeto morrer em decorrência da Covid-19 são quase 4 vezes maiores do que uma pessoa branca e com nível superior. O estudo, que analisou quase 30 mil casos de internações, abordou o impacto das desigualdades sociais na letalidade da doença no Brasil. A pesquisa mostra que entre os pacientes internados de cor branca, mais de 60% se recuperaram, enquanto 37,93% morreram. Entre pretos e pardos, a situação se inverte. São 54,78% de mortes e mais de 45% de recuperados. Pacientes com nível superior representavam 22% das mortes analisadas, enquanto sem escolaridades, mais de 70%. O estudo aponta que o efeito pode ser resultado da distribuição desigual da renda, o que leva milhares de pessoas a não conseguirem fazer o tão suplicado pedido por autoridades e especialistas, o isolamento social. Nas periferias, as condições para cumprir o tal isolamento são ainda piores. Casas pequenas, algumas nem água encanada têm, um prato cheio para a contaminação rápida da família. E quando isso acontece, o sistema público de saúde é a única alternativa. Em algumas cidades do Brasil, o SUS já está saturado para tratar casos graves. Quem tem uma situação econômica mais frágil, quem não tem acesso a um plano de saúde, quem não tem condições financeiras para poder ter um acesso à saúde privada, ele tem sofrido de forma completamente desigual em relação àqueles que têm uma condição financeira, uma condição socioeconômica melhor. O que a desigualdade socioeconômica se mostrou de forma tão mais exacerbada durante essa pandemia? Exatamente pela condição das pessoas que não têm um plano de saúde, pegam o Sistema Único de Saúde, já praticamente colapsado no país inteiro, e existem outras doenças além do coronavírus.
Nós nunca tivemos um sistema de saúde público que funcionasse plenamente antes da pandemia. Vaga de UTI sempre foi um problema. Baleado, acidentado, pessoa que tem um infarto agudo do miocárdio, que tem um acidente cerebral, vascular encefálico, isso não para. Isso continua acontecendo e essas demandas de saúde permanecem acontecendo e permanecemos com dificuldade. E agora com o agravamento da maior demanda pelos pacientes de Covid. Nas comunidades quilombolas, a preocupação é grande. A gente já tem vários outros casos problemáticos na saúde, né, por falta de atendimentos, por falta de saneamento básico, por falta de estruturas básicas, né, que já tem outros problemas que acometem a saúde. Por exemplo, as famílias são numerosas, um único banheiro é utilizado por 15 a 20 pessoas da mesma família. E aí, se esse vírus chega em um núcleo, que geralmente tudo acontece de forma coletiva, ele dissemina de forma mais rápida. E às vezes esse núcleo não tem direito, não tem condição de comprar um álcool gel, a estar tendo sabão diariamente para estar lavando as mãos, fazendo a higienização de forma correta. Esse núcleo também tem muitas pessoas idosas, às vezes com problema de coração, com chagas, por causa do barbeiro, por causa da moradia. Outros tipos de doenças, né, crônicas, que a gente sabe aí por falta de assistência mesmo do SUS, aí, da política, né, de saúde, que ainda é um pouco falha para nossas comunidades tradicionais. E como ficar dentro de casa para se proteger do coronavírus quando não tem uma casa para morar? É o que acontece com as pessoas em situação de rua. De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social em Goiânia, existem hoje cerca de 200 pessoas em situação de rua. E com a pandemia de coronavírus, a Prefeitura ampliou o atendimento a essas pessoas. E equipes estão orientando quanto às formas de prevenção da doença. O Brasil é um país bem desigual. E nessa desigualdade, nós encontramos a população em situação de rua. Desde o início da pandemia, nós tivemos todo o zelo, todo o cuidado com essa população para que o vírus não viesse propagar entre eles. Nós instalamos na Avenida Paranaíba 30 barracas para fazer o isolamento dessa população para que não viesse a propagar o vírus. Locamos alguns trailers e colocamos para que fizesse asepsia de banhos durante o período 2 vezes ao dia, sendo monitorado pela nossa equipe de abordagem, e reforçamos a alimentação. Garantimos aí 2 refeições diárias, o almoço e o jantar. E com isso nós tivemos um grande sucesso, que de todas as testagens agora que nós fizemos, somente uma pessoa testou positivo. O Brasil tem um sistema público de saúde e nem assim isso é um diferencial no enfrentamento a emergências em saúde se comparado a outros países. Uma situação de difícil resolução, mas quais são as ações que precisam ser feitas a médio e longo prazo em termos de políticas públicas? E quais os caminhos sugeridos? O Covid-19 irá deixar um legado que será muito maior do que uma reflexão sobre a microbiologia viral, mas um legado sobre saneamento básico, sobre conhecimentos simples e básicos de higiene pessoal, que, por incrível que pareça, grande parte da população brasileira não tinha. Fica essa reflexão, porque dentro da saúde coletiva e da saúde pública, a conversa ela é muito importante. E a conversa com dados substanciais que nós teremos agora relacionados à mortalidade de determinadas classes poderá nos conduzir para um ajuste efetivo no Sistema Único de Saúde brasileiro. Nós precisamos, em curto prazo, fortalecer o sistema público de saúde para o combate ao coronavírus. Esse é o curto prazo. Ventiladores mecânicos, equipe especializada, paramentação dessa equipe. Nós tivemos um número grande de contaminados profissionais da saúde por falta de orientação, de uma adequada paramentação, de EPIs para esses profissionais.
Então esse é o curto prazo, é estruturar melhor o sistema, achatar a curva, pensando especificamente no coronavírus. Isso vai acabar dando fôlego para as demais doenças. E a médio a longo prazo é preciso fazer toda uma reestruturação do sistema público de saúde. Nós precisamos investir em atenção básica. Nós temos em Goiás, por exemplo, Edrícia, a ambulância terapia. O cidadão está lá no interior, põe na ambulância e manda para a capital. E sobrecarrega os hospitais aqui. E sempre está faltando vaga de UTI. Sempre está faltando vagas para cirurgias, para procedimentos. Sempre demora. Se a gente consegue fazer uma assistência básica nas cidades, nos bairros, a gente atende aí 60%, 70% das demandas de saúde, porque nós vamos trabalhar com mais prevenção, diminui a quantidade de pessoas que acabam complicando, de diabetes, de hipertenso, que precisam de um pronto-socorro. Temos que ter as unidades intermediárias de saúde, as UPAs, funcionando bem, e as terciárias, são os hospitais, as santas casas, para cirurgias, para as internações, e preciso ter uma atenção especial de forma conjunta, município, estado e governo federal. Os nossos governantes precisam reformular o nosso sistema único de saúde, precisam reformular o orçamento do estado, o orçamento do governo federal, do governo estadual, para a importância que nós temos de ter uma saúde de qualidade. Se a gente não tem saúde, a gente não tem nada. E o coronavírus está sendo um exemplo, claro, de uma pandemia sem precedentes, jamais vista na nossa história, mas ele está nos mostrando como o nosso sistema único de saúde, ele na teoria ele é bonito, mas o tanto que ele é frágil na prática.